Olá pessoal, eu sou o Lucas Tojo, especialista em relacionamento aqui da Neo Assist, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e interessante, sobre telefonia. Uma pergunta simples para você. Você sabe me dizer hoje quanto custa cada atendimento telefônico dentro da tua operação? Ou então, melhor, você sabe me dizer se você consegue unir este canal de telefonia aos demais canais que vocês atendem? Por exemplo, e-mail, chat ou demais? Ou então, como que é feito hoje toda a parte de gravação e monitoramento do teu time? É tudo junto? A última pergunta, prometo. Você sabe me dizer quantos sistemas vocês usam hoje para conseguir ter uma telefonia robusta e interessante? Esse é um tema interessante, principalmente quando a gente fala da evolução do atendimento, né? Muitas vezes eu vou em cliente e eu acabo ouvindo, mas telefonia é essa questão de saque 1.0, meu cliente é e-commerce, né? Meu cliente ele é online, ele não usa mais esse canal. Esse é um tópico muito interessante. Segundo pesquisa feita pela ICM, a telefonia hoje representa 92%, isso, pasme, 92% da quantidade de ligações receptivas dentro da central, tá? Quando obviamente esse canal é oferecido. E também representa 80% com relação à quantidade de ligações ativas, né? Sem contar que cerca de 45% hoje das pessoas conseguem se autoatender na URA, né? E aí a gente entra num outro tema muito interessante, URA, né? O que afinal é a URA? Muitas pessoas já tiveram experiência, inclusive eu e você como consumidor, imagino também que já tenha passado por isso, né? De ligar numa central telefônica, fazer todo o fluxo da URA, digita CPF, digita nome, digita pedido, enfim. E aí de repente você cai para falar com o operador. E o que o operador faz? A primeira coisa, olá senhor, qual é o seu nome e qual é o seu número de pedido, né? Chega até a ser uma situação cômica, mas na verdade o que acontece é que eles usam o conceito de URA de maneira errada, né? A URA, até pegando um pouquinho da palavra, significa unidade de resposta audível, ou seja, é a possibilidade de, durante a navegação do cliente na telefonia, ele conseguir consultar, por exemplo, um pedido ou consultar o status de alguma informação que ele precise, né? E não somente essa situação do direcionamento automático de chamada, que é o famoso DAC, que é o que muitas empresas hoje utilizam, né? Então cai uma chamada, você finge que passa por uma URA, mas na verdade está sendo direcionado para um departamento responsável. Legal, Lucas. Tem bastante informação, a telefonia realmente é importante, mas então para que eu tenho que ter um telefone? Minha estrutura hoje física dá super certo. Diria que sim. Eu acho que talvez você consiga ser bem atendido, mas se você for colocar numa linha de custo, e aqui está o custo da tua empresa, você vai perceber que a telefonia física, ela exige infraestrutura robusta, ela exige um sistema terceiro geralmente de gravação, mais um aspecto de infraestrutura para você conseguir armazenar essa gravação. Ora, por que não ter uma telefonia então na nuvem, né? Quando a gente fala de telefonia na nuvem, muita gente já pensa, mas esse sistema de VoIP, né, que significa voz por IP, não é um sistema muito confiável, enfim. Eu entendo essa questão e isso realmente é algo que nós estamos trabalhando de maneira muito robusta e forte, né, para você evitar aquelas chamadas picotadas, enfim. Mas quando a gente fala de uma telefonia VoIP com garantia e qualidade, primeiro ponto, o teu custo operacional cai bastante. Mais uma vez, toda essa parte de infraestrutura, toda essa parte de gravação e sistemas legados que vocês teriam ficam armazenados numa única plataforma. Isso já é um belo começo. Problema número 2. Ora, eu tenho a telefonia e eu tenho outros canais. Simples, agora é só unificar tudo num sistema só. O problema é como, né? Como você vai pegar uma gravação de um sistema, jogar dentro de uma plataforma que tem e-mail ou dentro de uma plataforma que atenda Facebook. É até meio loucura se você for pensar de uma maneira sistêmica, né? Software se comunicando. Essa é a ideia da Neo Assist, né? Trazer o conceito do Omnichannel, trazer o conceito do 360, né? O que significa isso? É a Mariazinha conseguir ligar e no mesmo dia, no caso, acessar um chat e o operador José conseguir, pelo histórico da Maria, acompanhar que já houve uma ligação anterior, né? Dentro dessa ligação, quem atendeu foi o Pedro e a resposta que o Pedro deu foi XPTO. Então ele consegue acompanhar o que o Pedro disse. E aí o José, no caso, vai dar continuidade naquele atendimento de maneira eficiente e sem voltar naquele velho padrão de Maria, você pode repetir, por favor, que não foi eu que te atendi. Infelizmente todo mundo já passou por isso e a gente sabe que é difícil e bem complicado. Então vamos ao problema número 3. Como ter acesso às gravações se você tem uma telefonia física e tem um software de um terceiro ou nem tem um software, né? Afinal, quando a gente fala de uma telefonia, a gente entra até no aspecto, inclusive de lei, né, que você tem que fornecer uma gravação para o teu cliente para também ser passível, caso ele precise, de você comunicar, né, e conseguir repassar essa gravação a ele. Ora, simples. Tendo uma telefonia online, obviamente, você já tem tudo isso, e aí falando especificamente da telefonia da Neo Assist, você já tem tudo isso numa única ferramenta. Então toda e qualquer tipo de chamada hoje, quando entra pela telefonia Neo Assist, além dela ser gravada, como eu já comentei, ela também é protocolada e mais uma vez fica armazenada no histórico do cliente, que aqui está,
justamente para você ter mais segurança e atender o seu cliente com mais eficiência e agilidade. Vamos agora então ao último problema, prometo, ou na verdade a última solução, né, que é a solução número 4. Unidade de resposta audível, URA ou direcionamento de chamada, né? Isso é aquilo que eu até comentei há pouco, né? Muita gente se confunde, pensa que a URA é o DAC é a URA e tudo é a mesma coisa, é uma bagunça, é uma festa. Na verdade, existe sim a especificidade de cada coisa, né? Quando eu falo de direcionamento, como eu já bem disse, você tem o fluxo da URA e você vai trabalhando dentro dele, sendo direcionado aos departamentos ou aos locais no qual vão te atender de maneira mais eficiente. Quando a gente fala de URA, você começa a ter essa unidade de resposta audível, então essa possibilidade de integração, essa possibilidade de consulta, e isso quando eu falo dentro da plataforma da Neo Assist é exatamente nesse modelo, e nesse também, obviamente. São coisas distintas, mas que completam e formam a telefonia. E falando mais uma vez da telefonia da Neo, é engraçado e é bacana quando a gente chega num cliente e mostra essa possibilidade de integração, porque via de regra, e até falando um pouquinho do teu negócio, quando a gente fala de atendimento, principalmente para e-commerce, né, vocês que não me deixem mentir, mas parem para pensar, pelo menos 40% hoje das tuas ligações são referentes a consulta de pedido, a status, como anda, tracking, enfim. Cara, joga isso dentro da URA, imagina só, é um canal 24/7, então primeiro, o teu cliente a qualquer momento pode ligar e ele vai ser atendido. Segundo, olha o fluxo que a gente vai evitar de cliente ligando e caindo na tua operação, né? Pega então 30% dessas ligações, ou seja, se você tem 1.000, 300 mais ou menos serão referentes a consulta de pedido. Imagina a tua operação com 300 ligações a menos e 30% do tempo a mais. Além de ser mais consultivo e atender melhor, evita-se as filas e faça um atendimento muito mais rápido e eficiente. Pessoal, é um pouco de tudo isso, quis passar um pouquinho do meu conhecimento. Siga o nosso canal aqui embaixo, curtam a página, viralizem, faça com que o atendimento no Brasil se torne ainda melhor, porque esse é o sonho da Neo Assist também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.